Olá, sou Danilo Cardoso, cientista social, mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. Dou início à apresentação do meu trabalho intitulado Pau-Cartambo, da origem indígena ao domínio misto. A história da formação dos espaços sociais e suas sociedades carregam questões intrigantes, sobretudo no país como o Peru, formado através da junção forçosa de diferentes povos e culturas. Foi buscando conhecer mais sobre esse país, seus etos, as misturas, as fusões de coisas, pessoas, deuses, indivíduos, que integrei uma expedição cultural com outros jovens pesquisadores para conhecer povos ancestrais, em especial do sul peruano, que haviam se consolidado através do tempo nas proximidades de Capanhã, redes de caminhos firmados no período pré-hispânico do estado Inca do Tinuatiçuyo. O objetivo de nossa jornada era acessar os mais variados aspectos do saber ancestral desses habitantes, devendo ser aprendidos e disseminados posteriormente em nossas comunidades, países de origem e outros espaços. Esse momento foi extremamente significativo para mim. Parte das descrições do processo de vivência acabou dando origem a um conjunto de trabalhos como esse. Se muitas foram as andanças por diferentes contextos culturais, históricos, aprendizagens que marcaram essa breve história, o interesse de investigação sobre a província e cidade de mesmo nome, Pau-Cartambo, e os seus povos, passou a me perseguir de modo íntimo, por inúmeras razões que logo serão expostas. Antever essas questões é importante, diante do compromisso de continuar pesquisando aquele ambiente social, numa clara necessidade de gerar reconhecimento, conhecimento, problematizei. De que maneira a constituição territorial local da província e cidade de Pau-Cartambo ajuda a entender sobre os povos que lá habitam e suas culturas? Para responder isso, foram realizados levantamentos de dados, análises de produções, trabalho de campo com o uso do método etnográfico em consonância com a técnica de observação participante. Acabei também explorando um vasto material que fui acumulando durante anos de pesquisa, documentos, entrevistas, outros tipos de registro, que aqui estão entrelaçados em meio a diversas tensões teóricas para a construção de uma unidade, resultando assim numa contribuição singular, e que por isso mesmo se constituem verdadeiras perspectivas, a partir das quais se penetram na construção dos sujeitos, nas artes, no contexto político, histórico, nas violências e outros. Tudo isso ganha luz, como também ganham noções mais gerais e polissêmicas, entre as quais avulsam tradição, modernidade e mestiçagem. Ainda me permitindo reflexionar a respeito, creio que o que está ocorrendo aqui não se trata de uma virada de página nas teorias sociais e humanas, ou algo que vai causar uma ruptura finalista. Claro, né? As marcas de procedência e de localização multidisciplinares seguem se expandindo através da resgate de um tecido antigo que necessita continuar se desfazendo para o alargamento das narrativas sobre a humanidade e as coisas do mundo. A história nos diz que na época pré-hispânica, os povos indígenas Lupacas, Ubalas e Poques passaram a ocupar uma área entre as serras e a selva, cortadas pelo rio Mapache no sul peruano. Ganha destaque um conjunto de escritos de cronistas indígenas que narram detalhes dos processos de subjugação dos povos citados e a anexação do território pelos quichuas, ou como são popularmente conhecidas pelo mundo, os incas. Destaca-se a tradição da criação de tambos, fortificações, um deles na margem do rio Mapacho, que acabar por ordem dos incas, sendo ocupado por legiões de indivíduos subjugados, criando um dos maiores núcleos populacionais entre as serras e a selva. A localidade passou a ser chamada Pau-Cartambo, que traduzido significa belo refúgio, lugar florido ou lugar bonito. No final da era colonial, em 1650, os espanhóis e os mestiços, ao saberem da construção a mando da coroa de uma ponte sobre o rio Mapacho em uma paróquia dedicada à Virgem do Rosário, ocupam as proximidades, dando origem à cidade de Pau-Cartambo. Os naturais que vão viver nos morros da cidade
acabam sendo alocados em trabalhos subalternizados em conjuntos de negros e negras escravizados trazidos forçosamente do continente africano. Paucartambo torna-se uma cidade emergente. Proclamada a independência em 1821, determinada os limites da província de Paucartambo, os espanhóis e negros libertos deixam a região, e os mistes paucartambinos passam a conduzir diretamente a política, a economia e a religiosidade local, realizando mudanças em seu favor. O culto e a celebração patronal acaba sendo restringido aos indígenas. Em contrapartida, estimula-se missas e comemorações do dia da Virgem do Carmo em 16 de julho, que ganhou transcendência além de séculos, tendo 5 dias de festa, atos demarcados, 19 grupos dançantes. No entanto, apenas os portadores da identidade mestiça podem participar. Já os indígenas, esses descem dos morros dia a dia para compor a condição de público geral ou ocupam funções subalternas na cidade para além dos dias de festa. Assim, acredito que esse território de embate, negociações, no povo mestiço que busca a identidade mestiça da Virgem do Carmo e sua festa tradicional é um espaço potente de pesquisa. Enfim, me pergunto o que faz Paucartambo, província e capital Paucartambo. De certo, essa não é uma pergunta fácil de se dar a resposta. Essa narrativa se parece com as demais histórias de lugares da América Latina que foram colonizados na era moderna, ao articular um conjunto de ações opressoras dos colonizadores, luta pelos direitos individuais e dos grupos, garantias de liberdade para naturais e estrangeiros cativos, independência, reivindicação de direitos, deveres e garantias para as populações tradicionais, mas porta singularidades, haja vista a imposição do culto da Virgem do Carmo e a construção de uma festa em sua honra. Aponta-se também que os direitos nunca chegaram de uma vez por todas aos naturais. A minha percepção não muda. Seguem desde o tempo colonial como subalternizados, e a base que sustenta essa condição muda constantemente, hoje mantida pelas ações dos mestiços. Não poderia também deixar de destacar a questão da escravização, que possui poucas narrativas, e também questões ligadas à festa, que possui uma alta complexidade que é aumentada ao se supor que ela teve origem a partir da sobreposição de histórias mitológicas e ancestrais e aterramentos dos naturais. Assim, acredito que a cultura paucartambina é refém da vida e da morte, da poesia, dos mitos, dos seres vivos não vivos. Riqueza, miséria, solidariedade comunitária entre os distintos grupos complementares. É produzida também e segue no dia a dia por indivíduos que conservam pensamentos marcados pela amálgama colonial e, mesmo buscando usufruir da dita liberdade, segue aprisionando outros que são taxados de inferiores e têm suas funções sociais restringidas. Tudo isso para manter privilégios e ganhos. Em meio a tudo isso, habitam testemunhas incômodas e construtoras de um novo porvir. São exemplos os grupos de mulheres que passaram a criticar a tradição e a história local e a condição de subalternas, principalmente quando vinculadas ao nascedor indígena. Mas as heranças culturais desse povo devem sim ser criticados e exaltados, pois deram origem a manifestações próprias, novas expressões artísticas em que naturais, espanhóis e mestiços assumem um rol de criadores, conforme suas concepções culturais. É isso que faz Paucartambo ser Paucartambo de história, de devoção e de festança. Nesse tão esperado fim, expresso meu profundo agradecimento aos paucartambinos que fizeram e me permitiram conhecer um pouco mais, aprender, entender sobre os fenômenos que os cercam. Agora, sou mais um dentre os autores dessa história. Assim, deixo à sua disposição o pensar e o repensar sobre tudo isso que contornou a formação da história e da província de Paucartambo. Espero de bom grado a sua acolhida. Obrigado.